Olá, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Hoje estamos aqui para a terceira edição do Clube do Livro e eu terei o prazer de receber hoje um grande amigo, o Danilo Mergulhão, que é professor também de Direito das Famílias em Pernambuco, e nós vamos falar hoje sobre um livro que teoricamente é um livro dedicado à literatura infantil, mas eu acho que a mensagem dele, ele vai bem mais além do que um simples livro infantil. Eu vou convidar aqui, pronto. É só ele conectar para a gente dar início a nosso bate-papo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Pati. Tudo bom? Tudo bom, meu? Está me ouvindo bem, me vendo bem? Me fale aí como é que está a minha conexão, para a gente poder, se tá Eu, o barulho do ventilador está atrapalhando, alguma coisa assim. eu estou vendo você bem, só um pouco a imagem turva. Eu não sei se você também está me vendo com a imagem turva, mas você também me Não, escuta? estou lhe vendo perfeitamente bem. A imagem não está parecendo turva para mim, mas a minha também nem a sua. Mas se a gente vê, se por algum acaso houver algum travamento, pode ser a minha internet aqui, que não esteja muito boa. Eu tiro do Wi-Fi da casa e boto no 4G. Mas vamos indo. Então, Pati, chegou alguém para ver a gente. ai, que coisa linda! Que bonitinho, Dan! Olha Eu ele! ganhei, eu ganhei do meu primo que estava na França e se lembrou do Pequeno Príncipe e trouxe para mim. Ai, que legal, que bacana. Pois bem, vamos explicar um pouquinho como é que funciona a ideia desse Clube do Livro, para quem ainda não conhece, quem está vindo aqui pela primeira vez. A ideia do Clube do Livro é fazer com que a gente traga obras da literatura, obras não jurídicas, na verdade, não necessariamente da literatura, porque a gente teve a oportunidade na conversa passada de falar sobre uma obra filosófica, sociológica de Bauman, né, que foi o Amor Líquido, com nosso amigo Dimitri Soares, e a partir desse olhar da arte, falar um pouquinho das relações jurídicas. E aí a obra escolhida, indicada pelo meu grande amigo Danilo, foi O Pequeno Príncipe, e eu tenho um grande prazer de lhe receber aqui hoje. Queria muito agradecer por você ter topado na mesma hora, na hora que eu lancei a ideia e que eu perguntei se você estava interessado, você já topou. E eu fico muito, muito, muito agradecida de ter você aqui comigo hoje à tarde e da gente poder ter essa conversa que tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bacana. Então, eu queria lhe dar as boas-vindas e passar a palavra aqui para você também falar, fazer as suas considerações iniciais. E se quiser, já começar a falar um pouquinho do livro. Já que foi a sugestão sua, eu vou deixar você dar início a essa conversa. Ô, Pati, e a palavra que nós estamos nos tratando, né, Dan, Pati, é muito próprio daquilo que vamos falar hoje. Nós vamos falar de afeto, né? E quando nós temos afeto, o maior título que nós podemos ter é o título do sentimento. É sobre isso que nós vamos falar, desta obra fantástica. É uma obra que, como você muito bem falou, é uma obra que se diz uma obra infantil, mas de infantil só tem a sua aparência, o seu rabisco, das suas telas, a sua linguagem como uma criança, mas é de uma profundidade muito grande. Então, nós vamos falar sobre a repercussão e quais são as características que a obra da literatura, as obras da literatura têm com a ciência jurídica, e vamos entrelaçar e entender porque a vida é assim, é feita de conexões e não poderia ser com os ramos da ciência e com a própria literatura, que é uma arte de primeira grandeza. O livro do Antanois de Saint-Exupéry, em francês, olha, eu Também já tentei, viu? treinou francês aí, foi? Já testei. O autor, ele viveu entre 1900 e 1944. E ele escreveu
este livro em 1943, um ano antes de sua morte. E o enredo do livro, ele é muito rico, né? Mas ele fala basicamente de um piloto solitário que tem no seu avião um defeito mecânico e ele cai no Saara, no deserto do Saara. E lá ele encontra uma pequena criança. E o autor do livro, que escreveu algumas obras, mas essa aqui mais se destaca, ele também morreu de uma queda de avião. Curioso, não sabia disso. Muito curioso. E em 2013, salvo engano, foi encontrado os restos do avião que ele pilotava no mar, no fundo do mar, mas não foi encontrado os restos mortais dele. Né? E ele era, de fato, um aviador. É algo bem, bem significativo nessa obra. Né? Mas, Pati, eu tenho certeza que aqui nós temos várias pessoas que fazem parte de várias famílias que elas vieram do asteroide B612, que é a casa do pequeno. O asteroide B612 é um local mágico, pequeno, íntimo, e onde morava o Pequeno Príncipe. De onde veio o Pequeno Príncipe? Que ele veio carregado na cauda de um cometa. E ele passou por alguns asteroides e caiu aqui na Terra. E dentro desses asteroides, ele se deparou com diversos personagens, com geógrafos, com empresário, com rei, né? Mas acredito que a maior experiência dele foi no planeta Terra. E é sobre isso, basicamente, que a gente vai falar, Paty, daquilo que é mais elementar na nossa vida, que são os encontros familiares. Os encontros que vêm através de laços sanguíneos, mas que também vêm através dos encontros de almas, do adotar, do se aproximar, do escolher. E é sobre isso que a gente vai falar. E eu fui reler, né? Quando você me convidou, eu fui reler a obra, porque fazia acho que uns 2 anos que eu não relia a obra. É uma obra que eu tenho muito carinho, né? Eu tenho até aqui, eu ganho presentes do Pequeno Príncipe, um senhor barbado, professor universitário, eu ganho presentes do Pequeno Príncipe, tem uma caixa ali do Pequeno Príncipe, né? E por quê? Porque esse livro, para mim, eu não sinto muito ele, mas acho que a energia do livro, das pessoas que conhecem o livro. Esse livro, para mim, ele fala muito de relações, mas tem algo também que é algo que você muito trata, que não é o objeto da nossa live, mas poderia ser, quem sabe, eu lhe entrevistando depois, que ele trata do planejamento sucessório, do final da vida, no último capítulo, mas isso a gente deixa para próximo, né? E a primeira coisa que me chama a atenção nessa releitura do Pequeno Príncipe, né, é que ele trata já na sua primeira folha, né, já no seu primeiro folha, é um discurso do autor, então criança, né, que ele, quando ele tinha 6 anos de idade, ele inventou de ser desenhista. E quando ele foi ser desenhista, uma das primeiras coisas que ele desenhou foi uma jiboia comendo uma cobra. Comendo elefante. Desculpa, uma jiboia comendo um elefante. Uma jiboia é uma cobra. Uma jiboia comendo um elefante. E ele mostrava a jiboia, mas não mostrava o que estava dentro. E as pessoas diziam que era um chapéu, né? Todos os adultos diziam que era um chapéu, até ele encontrar o Pequeno Príncipe. Quando ele encontrou o Pequeno Príncipe, depois de cair no deserto do Saara e tendo água apenas para 8 dias,
Ele encontrou o Pequeno Príncipe e mostrou esse desenho, já adulto, que ele levava consigo todo dia, diuturnamente, era o seu objeto mais próximo, e ele mostrou ao Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe imediatamente, com um olhar próprio, que é de criança, identificou que, na verdade, não se tratava de um chapéu, mas se tratava de uma cobra que tinha engolido um elefante. A gente pode pensar, Paty, que não há algo por trás, mas na verdade há. Em toda palavra falada, em toda palavra escrita, ela traz para nós um significante muito forte. Eu estou muito suado, você está vendo, né? Minha testa está brilhando. Ela traz um significante muito forte, né? O significante do acidente de avião por uma falha mecânica é que tantas vezes em nossa vida, quantas falhas mecânicas nós passamos? Passamos por diversas falhas mecânicas, numa linguagem literária, nos é possível, né? E temos uma criança que desiste de desenhar, porque o desenho que ela faz não agrada os adultos. E etimologicamente a palavra desenho significa traçado. E todos nós traçamos a nossa vida, Paty. Nós temos o direito de traçar a nossa vida. E isso repercute muito na evolução do próprio direito das famílias. Você sabe que você é uma grande civilista, uma das maiores do meu tempo, né? Uma grande estudiosa do direito civil, que o direito civil, principalmente o direito das famílias, ele evoluiu bastante, né? E a professora Fabiola Lobo fala muito sobre isso nos seus escritos sobre a teoria dos direitos da família, né? E a ideia que nós temos, Paty, de que nós tínhamos perdido durante muito tempo de nossa vida, ou talvez nunca tenhamos, o direito de traçar a nossa existência. E principalmente de traçar a forma em que nós vamos nos constituir, vamos nos propor a ser família. Nós passamos durante muito tempo numa família instituição, na qual tínhamos algumas características e, aliado a isso, não somente os civilistas, familiaristas, mas eu tenho um grande professor lá na Universidade de São Paulo, o professor Calixto Salomão, que ele fala que o direito ele está há 300 anos subordinado a questões que não são direito. E aí ele fala sobre estrutura de poder, sobre estrutura econômica, né? E o direito, ele tenta, mais do que nunca, dar sustento a esses influxos não jurídicos. Então, na verdade, não é direito. Na verdade, são mecanismos de poder. E o direito de família, graças a Deus, aparentemente soltou-se dessas amarras. Lógico que há muito a que se trilhar, muito que se caminhar. E de uma família instituidora, instituição, nós passamos para uma família hedonista, na qual nós temos como pilar da família não apenas a figura geralmente vista do homem heterossexual, branco, detentor de propriedades, detentor do poder marital e do poder do pátrio poder, para uma família em que a ideia é que todos nós, que a família dê para todos nós o pleno significado de ser feliz e de desenvolver todas as nossas habilidades psíquicas, materiais, né? Os nossos direitos existenciais, tudo de forma equilibrada. Então, a criança, quando ela pede para desenhar um carneiro, ela diz que ele encontrou essa criança em um local, logo no início, né? Ele diz assim, eu encontrei uma criança
que verificou que não era uma, um chapéu e que logo em seguida me pediu para desenhar um carneiro a quilômetros e quilômetros de distância, em uma terra inabitável. Porque as relações familiares, na sua forma individualizada, elas são habitáveis apenas pelas famílias que estão naquela condição. Nós somos amigos, mas a vivência da sua família é diferente da vivência da minha família. A sua família, para mim, Paty, é uma terra inabitável. Porque a dinâmica da sua família, por mais formato, e nós temos um problema em direito, né? Todo bom teórico do direito diz que nós classificamos. Por que nós classificamos? Para reduzir complexidades. Mas cada família, eu só posso classificá-la como família. Eu não posso classificá-la como a forma que eu me identifico enquanto ser família. Na dinâmica familiar. Tá? Não, deixa eu só rapidinho, deixa eu só lhe interromper, que faz um tempão que eu queria fazer alguns registros de amigos muito queridos que entraram. Eu não sei nem se eles ainda permanecem online, mas eu gosto sempre do mesmo jeito que eles estão aqui prestigiando a gente, gosto sempre de poder agradecer a presença deles, ainda que não possam permanecer integralmente na live. Foi o nosso amigo André Franco, do Rio Grande do Norte. O professor Márcio Rocha também entrou aqui. O professor Dimitri Soares, o convidado da nossa live do Clube do Livro anterior. A professora Fabiana Malta, que é a professora aqui de Alagoas. A Ana Carla Beringer, que vai ser a próxima convidada do próximo encontro do Clube do Livro. Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês curiosos para saber qual é a obra que a gente vai falar. O professor Carlos Dantas também, que é um colega nosso. E tantas outras pessoas, tantas pessoas legais e bacanas, amigos. Professora Ana Carolina Cohen, também a professora aqui de Alagoas. E eu vou passar a palavra porque eu queria só fazer esse registro mesmo para poder ser sincera aos agradecimentos desses grandes amigos. Aproveitando, eu gostaria de agradecer também ao Carlos, ao Alisson, que é meu aluno, foi meu aluno de Direito das Famílias, a Oswaldirene, a Geórgia, a Simone, aos nossos queridos amigos do André, né? Dimitri é um querido, Dimitri é um amigo querido, ao Márcio Faustino, gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Então, Lu, Paty, quando o traço. E aí ele pede para desenhar um carneiro. E ele começa a desenhar carneiro, né? Porque afinal ele era um desenhista, mas ele deixou de desenhar porque ele foi incutido pelos adultos a deixar de desenhar porque verificou-se que ele não teria o dom do desenho. E quando nós esquecemos de desenhar, significa que nós esquecemos de fazer traçados. E na linguagem do livro, esquecer de fazer traçados significa esquecer de viver. E isso, dentro do direito de família, ela tem uma repercussão muito grande, né? Ele diz que não sabe mais desenhar. Ele não sabe mais desenhar porque ele viveu condicionado. Ele deixou de ser livre para ser prisioneiro. Prisioneiro de modelos que não comportam mais e que nunca comportaram a vivência familiar. E Danilo, por que você está falando sobre tudo isso para falar sobre direito de família? Porque nós vamos falar sobre socioafetividade. E isso é muito importante, né? As pessoas vão logo para o capítulo 21, que é lindo, né? Mas se você não lê o início, você não entende a dinâmica. E é assim também no direito de família. Vocês que estão me vendo pela primeira vez, vocês estão vendo uma faceta de quem sou eu. Vocês não estão me vendo. Quem é Danilo? Você está vendo quem é Danilo naquele momento. E às vezes nem é quem é, né? Porque a língua portuguesa tem isso. A língua portuguesa, ao mesmo tempo, é quem se mostra. E é um estado, Paty. É um estado. O ser é muito mais interessante. Às vezes as pessoas perguntam, quem é você? Eu disse, quem sou eu? Eu sou filho da minha mãe. Isso é o que há em mim mais
mais profundo, né? Então, e Danilo, quem é Danilo? Danilo está advogado, Danilo está professor, porque é um Estado, né? Muito embora nós façamos isso com toda a dedicação, e às vezes nos tornamos professores, daquilo que é na essência do ser professor, mas na sua grande maioria nós apenas estamos. Mas, falando sobre isso, voltando, né? O Pequeno Príncipe disse que não se importava dele saber desenhar. Eu não me importo de você saber desenhar. E aí, Pato, ele começa a fazer desenho de carneiro. Aí o Pequeno Príncipe, não, esse está muito novo. Não, esse está sem rabo. Não, esse está muito velho. Não, isso não é um carneiro. Isso é outra coisa que não um carneiro. Até que ele desenha uma caixa. E nessa caixa tem alguns furinhos. E aí o Pequeno Príncipe põe o seu olho, em linguagem figurativa, né, neste furinho, e disse, era do jeito que eu queria. Em direito de família, quando a gente traz para o direito de família, né, a gente pode dizer que o que importa, parte, é que existe uma família. A forma que a família vai se organizar, principalmente no que diz respeito aos seus afetos, nas suas relações socioafetivas, o direito não é capaz de responder. Né? Então, a forma socioafetiva dos conceitos, Val, essa parte é maravilhosa mesmo. Oswaldirene, minha aluna, falando sobre isso. A forma de que nós olharmos, por isso que eu digo, é uma terra inabitável. E aí eu preciso de uma caixa, em que eu vou dizer, é direito de família, é relação socioafetiva, eu vou pôr um olhar. Né? E o meu olhar é diferente do da Paty, que é diferente da Oswaldirene, que é diferente do André. Mas o que importa é aquilo que nos une. É o quê? Temos características que nos tornam, identificam como família. Então, e aí a gente precisa também entender que o aviador caído diz que pergunta ao Pequeno Príncipe, tu vens de outro planeta? E quantas vezes, Paty, na construção de uma doutrina de direito de família, de pontos teóricos, firmes, sólidos, que vão para além do direito na construção dessas teses, as pessoas questionam, vocês são de outro planeta? Ou outra coisa que a gente tem aqui, que é impublicável para essa hora. E é nesse sentido que a doutrina, ela nos traz, ela nos faz perceber o quanto importante é o direito de família. E é uma outra característica nesse episódio, antes de já irmos para o setor do Baobá e depois para o capítulo 21, que é a questão básica que o aviador pergunta, você quer que eu deixe uma corda dentro da caixa para você prender o seu carneiro? E aí o Pequeno Príncipe diz, não precisa amarrar. Por quê? Porque amarrar é criar correntes. Amarrar é não dar liberdade. E aquilo que é muito próprio e que é necessário para o direito de família é a liberdade. E nós temos aí um dos princípios do direito da família, é a liberdade, né? O Estado, a sociedade não pode se contrapor ao formato de família escolhido por nós, né? Essa ideia é importante, importantíssima, né? E essa moldura, muitas vezes, que tem cunho, que neste caso tem um cunho libertador, quando nós utilizamos o direito não enquanto ciência, mas como um sustentáculo de estruturas econômicas, de poderes e de ideologia, né? Essa moldura, essa caixa, em vez de ser liberdade, ela é preconceito. E isso não cabe no direito de família. Né? Nós vivemos isso até metade do século passado e até com a Constituição de 88, quando o casamento ele legitimava a filiação e o sexo. E nunca foi assim.
Nunca foi. Isso nunca foi legitimador, né? Porque o que legitima é os afetos. Mas isso a gente já vai chegar. E outra cautela, um outro episódio que nos chama muita atenção, Paty, é o baobá. O baobá é uma grande árvore. Aqui em Recife tem algumas baobás, principalmente em algumas praças concebidas e desenhadas por Buller Marx. Eu não sei se você conheceu o Buller Marx, mas ele foi um grande projetista e ele tem algumas praças aqui em Pernambuco que foram projetadas por ele, de forma particular na cidade do Recife. E aí aqui a gente tem uma praça de baobás. A Praça do Baobás, ou localzinho do Baobá. Nós temos Baobá também aqui em Recife, que é bastante visitado na frente da sede do governo. Na frente da sede do governo. E a Praça da República é muito grande. Mas na frente da sede do governo tem uma Baobá. Parece que os governantes deveriam ter lido Pequeno Príncipe para entender, né? Que o Baobá, quando é pequeno, ele às vezes se confunde com rosas. Mas, na verdade, Casa Forte, Tistela. Casa Forte também temos Tistela, baobás. Isso mesmo. O baobá, ele tem grandes raízes e num pequeno planeta ele toma de conta e inviabiliza a vida desse planeta. Na ideia do asteroide P612, do Pequeno Príncipe. E é preciso nós arrancarmos, Paty, esse baobá para construir coisa nova. Né? Tirar aquilo que é daninho. Não é tirar aquilo que é tudo. É só o que é daninho. Só o que é daninho. E quando a gente vai tirar, por ela ter grandes raízes, ela vai deixar a terra fraturada. E aí é a cura. Né? Tem um texto cristão, católico, que diz onde abunda o pecado, superabunda a graça. Né? Um texto cristão católico. Mas a gente falando do ponto de vista literário, aqui especificamente, é preciso tirar essa erva daninha, e nós podemos dizer algumas delas, né? O preconceito, né? A lupa do direito de família não estando do homem, estando na família, né? Despatrimonializar o direito de família, despatrimonializar o direito, né? Isso causa fraturas. E essas fraturas precisam ser curadas. Preciso curar a terra, né? E aí é quando vai surgir novas roseiras. Mas temos sempre que ter cautela. Por mais almas, mais bem intencionadas, às vezes ele planta baobás. Às vezes ele planta erva daninha. Por quê? Porque ele às vezes não conhece qual é a semente. E aí chegamos, sim, no primeiro e único personagem que eu vou falar, além do autor e do Pequeno Príncipe, que é o rei. Lá entre os asteroides 225 e 230, ele encontra o rei. Né? E o rei, a primeira coisa que o rei diz é: eis aí o meu súdito. E o Pequeno Príncipe diz: olha, como é que ele me conhece se ele nunca me viu? O direito de família, com todas as suas características oitencentistas, ele tinha um rei, mesmo vivendo em repúblicas. E o rei era o homem, o provedor, hétero, branco, detentor de propriedades, casado, com filho. Eu tenho alunas, Paty, ainda hoje, que o CPF delas é o CPF do esposo. Você acredita nisso? Eu tenho uma aluna hoje, que o CPF dela é a aluna do esposo. A mulher não tinha nem condição de ter um CPF. Ela era considerada relativamente incapaz quando casava. Ela era considerada relativamente incapaz. Né? É interessantíssimo, né? E o Pequeno Príncipe, nesse momento, que estava muito cansado das suas andanças, ele procura sentar-se. Mas ele não encontra lugar para sentar, porque todo o ambiente, ele está, segundo o texto,
estava coberto pelo manto de arminho do rei. E, nesse caso, levando em consideração a evolução do direito das famílias, né, e temos grandes doutrinadores, o professor Paulo Lobo, a professora Giselda Tartucci, Pablo Stouza, Rodolfo Pamplona, Cristiano, Gustavo Teperi, tantos outros, né, a centralidade da família no homem é preciso quebrar isso. Quebramos isso com a Constituição de 88. Finalizamos isso. Lógico que a Constituição de 88 ela não surgiu do nada, não caiu do céu, feito um pequeno príncipe que veio na cauda de um cometa. Ele veio de um momento histórico, né? E aí a gente estuda a Constituição, a Lei Fundamental Alemã, pós-guerra, né? Que hoje é a Constituição da Alemanha Unificada, e todos os seus desdobramentos, né? No direito internacional, nas outras constituições, na Constituição portuguesa, na Constituição espanhola, em tantas outras constituições. Mas esse é um assunto de direito constitucional. Mas a gente bebe dele também aqui. Então, aí chegamos no querido e importantíssimo capítulo 21, em quando ele encontra a raposa. E quando ele encontra a raposa, e que beleza. Mas só há beleza nesse encontro quando você tem percorrido esse caminho. Sim. Porque quando você não percorre esse caminho de descoberta, o texto é mais um texto. É um texto bonito. É bonito. Mas você não tem a inteireza. Por favor. Por quê? Porque só conheceu a faceta da obra. Aquela faceta. Não olhou a faceta, não olhou o livro como todo. Pois não, você ia falar e eu te atrapalhei. Não, eu acho muito bacana esses links que você fez, da questão de fazer a referência do rei com o papel do homem dentro da família, do chefe, da mulher subalterna, do poder, do poder dele sobre os filhos. Não era uma relação recíproca como a gente tem hoje dentro do universo da autoridade parental. Eu achei muito interessante também pontuar aqui sobre a questão do direito, dessa questão de ir e vir, dos locais habitáveis, não habitáveis, daquilo que lhe deixa confortável e o local que não lhe deixa confortável e que você quer logo ir embora, ou aquele que você quer permanecer mais tempo. Já que a gente hoje na nossa Constituição fala no direito de família, no direito civil constitucional, a gente fala tanto no direito à felicidade. Então, e uma faceta desse direito à felicidade é o direito de você, do mesmo jeito que você tem o direito de constituir família, você desconstituir esse núcleo quando esse núcleo não atende mais as suas necessidades de realização pessoal e interpessoal. E quando a gente fala da família como um instrumento de realização pessoal, a gente não pode pensar de forma egoística. Peraí, acho que deu uma travada. Hello, vamos ver. Oi, Dan. Eu não sei se não sei se é a minha conexão ou a sua que está travando. Eu acho que é a minha, porque eu não estou conseguindo visualizar. Deixa. Voltei aqui. Eu tô aqui. Quem tinha travado? Foi eu ou você? Eu não sei. Eu sei que travou em algum momento e eu não sei. Bom, enfim. Aí deixa eu continuar. Olha, eu tô dizendo aqui, olha, pedindo pra gente fazer um link, viu? Aqui, olha. A Pugli Deco deveria escrever um artigo. Vamos fazer isso, Paty? Vamos pegar esse desafio. E aí, esse link do direito à felicidade, de constituir ou desconstituir família, eu estava falando dessa questão da família, que você falou da família delmonista também, fez essa conexão com o texto da família enquanto instrumento para a realização pessoal, mas não uma realização egoística, mas é uma realização pessoal, mas que não ofenda o direito dos demais integrantes, que seja uma realização interpessoal. Então, a gente, de várias formas, esses links, essas passagens por esses asteroides, esse caminho que o Pequeno Príncipe ele percorre durante a sua trajetória até cair do cometa no planeta Terra, ele traz ele deixa muito pano para manga para várias reflexões importantes e que a gente pode trazer, sim, como você fez, bem pontuou, para o direito de família. Mas vamos lá.
já que a gente tem, o nosso tempo é curto, infelizmente, assim, a Curto. gente tem um período determinado e a gente já vai avançando para lá de mais da metade da nossa conversa, vamos ir direto àquele capítulo que geralmente ele é sempre o mais referenciado dentro da história do Pequeno Príncipe. E aí eu queria citar aqui para você um trecho do livro que eu acho muito legal e que me faz pensar muito no papel do pai e da mãe em relação aos cuidados do filho. Principalmente a falta de cuidados, né? Porque a raposa, ela diz para o Pequeno Príncipe: seria melhor voltar à mesma hora, disse a raposa. Se você vier, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 horas eu começarei a ficar feliz. Quanto mais o tempo avançar, mais feliz eu ficarei. Às 4 horas eu me agitarei e me inquietarei. Eu descobrirei o valor da alegria. Mas se você vier a qualquer hora, eu nunca saberei a que horas preparar meu coração. É preciso haver ritos. E quando eu leio esse trecho desse livro, eu não consigo não lembrar em tantos pais, e quando eu falo pais, não no sentido gênero masculino, mas porque diante até da própria realidade social e da grande quantidade de famílias chefiadas pelas mulheres, por famílias monoparentais femininas, não há como a gente não pensar na ausência do dever de cuidado, naqueles pais que não cumprem o direito de convivência, que muitas vezes frustram e causam sentimentos tão negativos aos seus filhos, porque deixam de ir buscar os filhos naquele horário designado, e quantas vezes essas crianças elas ficam ansiosas, esperando aquele encontro, e aquele encontro não acontece. E aí, a gente, num olhar mais profundo desse problema, a gente falar, inclusive, da possibilidade do reconhecimento do abandono afetivo. Quando a expectativa de ficar feliz, eu vou ficar feliz porque eu vou encontrar, né? Vou encontrar com você, vou encontrar com meu pai, vou encontrar com a minha mãe, e esse encontro, ele não chega. Ele não acontece. E quantos danos psicológicos isso pode causar e quantas sequelas isso pode trazer à personalidade daquela criança, daquele adolescente, que como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente deixa muito claro, é uma pessoa em desenvolvimento. Ele está trilhando o caminho de construção da personalidade. Ele precisa de um ambiente familiar que lhe permita o seu pleno desenvolvimento. E esse ambiente familiar não é apenas com o guardião, aquele que detém, eventualmente, uma guarda unilateral ou dentro da guarda compartilhada, aquele que é o detentor da residência, do local em que foi fixada a residência fixa da criança, mas de ambos os pais, porque a responsabilidade parental, tanto pela Constituição, quanto pelo Código Civil, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é de ambos os pais de maneira equitativa. E aí, para passar a palavra para você e diante de todas essas provocações, eu também vejo que a gente sempre fala muito da conquista do papel da mulher dentro da sociedade. Quantas conquistas nós já conseguimos? Mas ainda existe um longo caminho a percorrer. Mas dentro dessa esfera familiar, e principalmente dessa esfera dos cuidados com os filhos, eu sempre penso muito nos direitos dos pais. Porque muitas vezes a gente cobra muito os deveres. Mas na hora de reconhecer os direitos, o reconhecimento não tem a mesma abrangência. Às vezes, durante a prática da advocacia, eu vejo muito ainda arraigado aquele conceito do que quem sabe cuidar é a mãe, principalmente quando a gente tem filhos de idades muito tenras, crianças muito novas, com menos de 2 anos. E aí, várias vezes, durante um curso de mediação e conciliação judicial, que eu preciso de uma série de horas de prática, eu me deparei com várias ações propostas por homens, por pais, que buscavam exercer o seu direito à convivência. Então, e muito me assusta ainda ver que em algumas dessas ações, pelo fato da criança ser menor de 2 anos, mas já ter
já ter parado a amamentação ou ter diminuído, permitindo que houvesse um intervalo de tempo razoável que ela pudesse ficar afastada da mãe. Ainda me choca ver mulheres, porque na grande maioria dessas audiências eram presididas por juízas mulheres, representantes do Ministério Público femininas e Defensoria Pública, a representante também do gênero feminino. E eu ouvi essas pessoas que, teoricamente, deveriam ter uma compreensão muito mais ampla do que é família, dizer, não, mas deixa para entrar com essa ação quando a criança fizer 2 anos, porque ela vai estar maiorzinha. Como se o homem, como se o pai, ele não pudesse ou não soubesse criar o seu filho tão bem quanto a mãe. Eu acho curioso, a gente falou, a gente tirou a mulher do seu papel de mera colaboradora dentro da organização da casa, mas não tirou o homem do papel de mero colaborador na criação dos filhos. Não houve reciprocidade nesse diálogo. Na divisão das atribuições. Porque, na minha concepção, a única coisa que uma mãe pode fazer que o pai não pode é amamentar. Depois do nascimento da criança, é amamentar. Qualquer outro cuidado que a criança necessite, o pai, ele tem tantas possibilidades de, se não souber, de aprender do mesmo jeito que a mãe não nasce sabendo. E não há que se falar simplesmente no instinto materno, porque instinto materno, sem desmerecer o sentimento que existe e se constrói de maneira muito forte durante o parto, mas sem desmerecer esse sentimento, mas instinto materno é uma construção cultural. Basta você ver os filmes da antiguidade, para você, e principalmente aquelas séries sobre reis e rainhas, que as mães e os pais, eles não cuidavam dos filhos. Os cuidados dos filhos ficavam, para essas famílias abastadas, ficavam relegados aos serviçais, aos empregados, a terceiros. Então, o instinto materno não deixa de ser uma construção do jeito que é visto hoje em dia, de uma construção cultural. E por que o instinto materno, só pelo fato das trocas afetivas durante a gestação, ele é tão mais importante do que o instinto paterno? Então, eu acho que dentro desse debate do cuidado, do dever de cuidado, das responsabilidades parentais, a gente precisa acentuar a responsabilidade no cumprimento dos deveres. Mas a gente também precisa ter um olhar mais humano e mais completo para o papel do homem no exercício dos seus direitos também. De exercer esses direitos de cuidado, de convivência, independente da idade, agora, respeitando as condições do filho. Se o filho amamenta, ele está em fase ainda de amamentação, é lógico que essa convivência ela vai ser por períodos mais curtos. Mas quando essa amamentação ela é diminuída, ou ela deixa de existir, não importa a idade da criança, o pai ele tem total direito, tal como a mãe, total condições de poder prover os melhores cuidados e a criação e assistência para o seu filho. E aí eu queria ouvir um pouquinho a você sobre essa questão, sobre esse dever de cuidado, sobre o abandono e essa perspectiva da divisão dessas responsabilidades parentais. Aqui que eu estava anotando aqui o que você estava falando, porque eu já estava pontuando algumas coisas que a gente pode trazer à luz, né? Mas, inicialmente, o Rodrigo Cunha, ex-presidente do IBDFAN Nacional, ele tem um texto, ele diz assim, o afeto e o amor... Ele foi reconduzido, atual. Foi atual, né? O afeto e o amor estão para o direito da família, assim como a vontade está para o direito das obrigações. Né? E por que ele fez essa comparação? Primeiro porque o direito das obrigações, a vontade ela é estudada desde que o mundo é mundo. Já o afeto e o amor, enquanto instrumentos, instituições jurídicas para nós estudarmos seus reflexos, ele não é estudado, né, povo? Então, de fato, a gente faz algumas comparações, algumas analogias.
né? E esses, como você muito bem salientou, essas condutas objetivas de cuidado, de solidariedade, de responsabilidade, de exercício do direito de educar, de assistir, demonstrado nesse relacionamento e convivência familiar, ele é essencial para o exercício da parentalidade, que é o que a gente vai falar agora, né? Mas você falando sobre a gravidez, sobre a guarda, sobre o exercício do direito de visita, do direito de guarda, eu queria te dizer que uma vez eu já estava formado, né, até um tempinho de graduação, eu vou falar bem mais rápido agora para ter mais tempo. Então, durante um período de graduação, que foi que eu verifiquei, depois do período de graduação, eu me deparei com um estudo que dizia que os homens também mudam os hormônios, não são somente as mulheres. Por exemplo, os homens reduzem 12% da sua testosterona durante a gravidez da sua esposa. Lógico, num ambiente familiar. Né? Não estou falando de relações independentes, ou quando não há um casamento ou uma união estável, quando as pessoas não convivem maritalmente, ou há uma convivência, né? Mas convivendo junto, há uma mudança hormonal significativa no homem, né? E você falando sobre a paternidade, né? Só para lembrar que paternidade barra maternidade, mas paternidade sem falar de gênero masculino, né? Essa verdadeira paternidade barra maternidade é a paternidade adotiva, né? Eu preciso adotar. Os pais, as mães biológicas, elas precisam adotar, porque, etimologicamente falando, adotar vem do latim adopto, que significa tomar por filho. Né? Então, as palavras também elas têm um significado muito importante, para além do direito, conforme eu já disse. Né? E essa paternidade socioafetiva, Paty, eu tenho um caso de uma paternidade socioafetiva pós-morte. Foi julgado no primeiro grau aqui no interior do estado de Pernambuco, foi reconhecida a paternidade, e a paternidade pós-morte, a pessoa nunca resolveu um problema de reconhecimento de filiação e essa pessoa que teve a paternidade socioafetiva reconhecida, ela estava no leito da morte do pai. Dos filhos, ela foi o único que cuidou. E teve o zelo na doença do pai, cuidar do pai. E a gente ingressou com uma ação para ter a paternidade socioafetiva pós-morte reconhecida, né? O que demonstra que essa paternidade socioafetiva ela é imprescritível. Né? O reconhecimento da paternidade ela é imprescritível. Ou da maternidade. Seja ela biológica ou socioafetiva. Seja ela biológica ou não. Né? E eu tenho um caso já que você falou um assunto bem espinhoso, né? Que às vezes é o abuso do direito no exercício da maternidade, que acontece lamentavelmente. Gente, existe gente boa e ruim em todo canto. E não significa dizer que o abuso do direito da paternidade, o abuso do direito da maternidade, significa dizer que a pessoa é boa e ruim. Só que ela, naquele momento, ela acredita que a melhor solução para aquela condição é aquela solução que ela está dando, né? E aí eu tenho um caso que até está tramitando hoje, com deferimento liminar e tudo mais, a favor do meu cliente, que é o pai, de uma guarda unilateral, porque, de fato, a mãe até então estava usando de artifícios no abuso do direito, em atitudes ilícitas, né, que a gente chama de ilícita caducificante, lá em direito, né? Quando vai estudar a teoria do fato jurídico, principalmente se você estuda por Flávio Tartucci, ele dá, já no primeiro capítulo, no volume 1, quando ele fala sobre teoria do fato jurídico, ele já dá aquela ideia para a gente sobre esse tipo de ilícito, que uma das consequências é a perda do poder familiar. Né? E, de fato, é muito, muito importante a gente ter que ressignificar essas ideias de que a mãe é que só é capaz, que amor só de mãe. Eu posso dizer que na minha vivência pessoal, o amor é só de mãe. Mas eu não posso dizer que o amor é só de mãe por famílias, por exemplo, por primos meus que foram criados pela avó materna, por primos meus que têm na sua tia verdadeira mãe, né? O amor é o amor.
E o amor socioafetivo, que gera esse vínculo, ele independe de gênero, de condição sexual, de condição financeira, não independe. Né? Ele está muito além. E falando sobre, desculpa. né, falando sobre isso, né, o abandono em si, quando uma vez quebrado esses deveres gerais, e aí eu já falo do dever geral genético, né, de sanguíneo, né, ele gera repercussões de direito civil, sim. O que se questiona, e que muito tem se falado, é o caso de adoção, né, devolução na adoção. Tem famílias que são recompostas, né? Eu utilizo o termo antigo, né? Que são pessoas divorciadas, que têm seus núcleos familiares, elas se encontram e trazem o seu núcleo familiar. E eu tenho casos também assim, né? Em que famílias se unem e o pai, o padrasto, quer adotar, porque na verdade há a condição de filho. E ele quer adotar o filho. Né? E eu já fiz tanta adoção, fiz uma adoção, saiu a adoção tem uma semana. Como eu também já fiz multiparentalidade, né? De reconhecer o outro filho como um filho socioafetivo. Porque ele também tinha uma relação com o pai genético, com sua origem genética. Eu até prefiro, sabe, Paty? Eu até prefiro a multiparentalidade ao simplesmente a adoção. Acho que a adoção extirpar, a não ser quando só seja necessário, né? Ou a opção, né? Extirpar o vínculo genético da sua ancestralidade, ainda para mim é impactante. Eu acho que a multiparentalidade é o futuro. Lógico, precisamos criar caminhos, mecanismos, gatilhos para entender e para não confundir os institutos. Né? Mas a Constituição de 88, Paty, ela traz para nós uma mudança copérnica, e aí eu estou parafraseando a Joyciane, nossa querida amiga Joyciane, da Unifor, né? Na forma hermenêutica e interpretativa vivenciada nas relações jurídicas. Né? Conforme eu já disse, casamento, sexo e filiação não se sustentam mais. Exatamente. E aí, todos os filhos, eles são legítimos. E sendo legítimos, e eu tendo um dever geral de conduta, enquanto pai, enquanto mãe, genético, adotivo, socioafetivo, o descumprimento desses deveres genéticos gerará uma repercussão pela prática de um ato ilícito. Mas lembre-se, pela Constituição de 88 e pelo Código Civil de 2002, até atos lícitos geram indenização. Deixa eu aproveitar o gancho dessa sua frase, dessa sua palavra, porque a gente já está faltando 7 minutos só para terminar a nossa live. Tá. E eu não posso deixar de terminar essa live sem falar a frase mais célebre desse livro, que tem total ligação com o que a gente está conversando agora, que é aquela frase que diz: você se torna eternamente responsável pelo que você cativa. Você é responsável pela sua rosa. E aí eu acho que dentro dessa ideia de socioafetividade é exatamente isso, de você trazer a filiação para uma abrangência muito maior do que uma simples transmissão de material genético, fazer com que esse vínculo tão forte e tão importante na construção da personalidade de uma pessoa possa ser construída por uma opção, por um ato de escolha, por você querer se fazer pai ou mãe de alguém. E aí essa afetividade, ela é tão importante que ela vai fazer com que alguns dispositivos do nosso Código Civil, a literalidade deles não seja mais cumprida. Por exemplo, as ações negatórias de paternidade que visam impugnar a filiação decorrente daquelas presunções legais. As ações anulatórias de registro, quando houver erro ou falsidade no reconhecimento voluntário da filiação, elas, pela letra do Código Civil, elas podem ser manejadas presentes as situações trazidas, os elementos trazidos pela lei. Só que o que a doutrina e a jurisprudência construiu e consolidou? Peraí, eu tenho que verificar, por mais que o pai que registrou, que era o marido da mãe, pensava que era o pai da criança, mas na verdade não é.
ou aquele que voluntariamente registrou, mesmo sem ser casado ou vivendo em união estável, baseado num erro, baseado numa falsidade, ainda que efetivamente presente aquela situação, eu preciso olhar eu preciso ter cuidado principalmente com a parte vulnerável dessa situação, que é o filho. E aí, Porque disso... a vontade aí, ela é colocada em segundo plano. Porque nós não estamos tratando de direito obrigacional, estamos tratando no afeto e no amor de relações afetivas solidificadas no tempo. Para contribuir com isso, tem um julgado do STJ que utiliza esse termo mesmo, que é o julgado 1.401.719 de Minas Gerais, que trata sobre esse tema. É muito importante isso. E aí, pregando esse gancho que você estava falando da adoção, recentemente teve você até comentou comigo um caso do menino chinês, né, que foi devolvido Sim. após 3 anos por um casal que era até de uma youtuber famosa americana. E esse caso gerou muita repercussão internacional, inclusive eu até fiz um que teve benefícios econômicos por causa do manejo dessa adoção. Exatamente. E aí a gente fica pensando, poxa, mas será que é possível devolver a pessoa adotada que, se a adoção é um ato de amor, que ato de amor é esse que você devolve, né? Devolve o filho. Será que... O ECA diz que a adoção ela é irrevogável. Irrevogável, irretratável. Agora, né? Depende do tipo de adoção, do formato da adoção. Quando já tem um vínculo, que foi todos esses que eu realizei, eu tenho um vínculo já. Então, dentro do vínculo, eu não passo por algumas fases, eu corto algumas fases. Que é, por exemplo, um período de experiência, um período de guarda, né, e a adoção em si. Então, você adota direto. Nesse caso, das famílias recompostas. Mas quando você, de fato, não conhece a criança, está numa fila de adoção, e você vai passar por todas as etapas, depende do momento em que vai caber a responsabilidade. O TJ de Minas Gerais, ele adota o entendimento de que cabe a responsabilidade civil a partir da guarda provisória, porque ele já incute ali que a criança já criou o vínculo. Porque imagina, a gente tem que entender que a paternidade e a maternidade socioafetiva, ela não é uma instituição feita casamento e feita adoção. Ela está no mundo dos fatos, feita união estável. Né? E depende muito do nosso querer institucionalizar isso. Que você pode institucionalizar. No caso da adoção, os teóricos os juristas mais clássicos, eles dizem, olha, só vai caber dano, indenização, por abandono e não por devolução, porque não se devolve, uma vez sentenciado e essa sentença transitando em julgado, não se devolve, é irrevogável. Né? Aí, nesse caso, não cabe a indenização por abandono. Mas eu posso desistir da adoção? Nesse processo de adoção, que é o processo mais clássico, nos termos do ECA, que você vai passar por partes, sim, você pode desistir, mas você não adotou ainda, você está em processo de adoção. Sobre esse tema, a gente entrou nos 2 últimos minutos finais, eu só vou concluir aqui o raciocínio. Tem um texto muito legal que está publicado no site do IBDFAN, escrito, acho que tem menos de 15 dias, pelo professor Pablo Stolz e pela Fernanda Barreto, que é muito bom, e ele faz essa distinção dos momentos em que pode ocorrer essa devolução. E aí ele fala que mesmo no momento inicial do estágio de convivência, é possível reconhecer a responsabilidade civil quando houver, ele fala até assim, a ruptura imotivada ou contraditória ao comportamento demonstrado durante o estágio. Então, que é possível, mesmo nesse período, se reconhecer... Que seria no segundo momento, de guarda provisória. Então, no segundo momento de guarda e, inclusive, depois da sentença, gerando a possibilidade de pagamento de obrigação alimentar em função dessa devolução. E aí também, na guarda e depois da sentença, a impossibilidade de voltar a figurar dentro do cadastro de adoção. Pois bem, meu amigo, a gente ficou corrido nesse último momento.
Estamos a 45 segundos de ser derrubados pelo Instagram, mas eu queria lhe agradecer muito, 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 muito. Eu tinha certeza que a nossa conversa ia ser maravilhosa, ia ser muito enriquecedora. Eu espero que quem nos assistiu tenha gostado desse bate-papo. O tempo é muito curto para a gente poder falar sobre, aprofundar esses debates tão interessantes, mas a ideia é só realmente instigar o interesse pela leitura e também por esses temas tão importantes. Cheiro, cheiro, te cuida e afeto eu tenho por ti. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, meu amigo. Carla Delgado, abraço. Camila, tchau, tchau.